Humberto Treze está conosco aqui no estúdio e traz informações, o destaque agora na capa de GZH. Investigação com base em áudios e perícia apura a possibilidade de que produtor rural tenha sido executado por PMs em Pelotas. O que já se tem na apuração uma semana depois, Treze. Boa tarde. Boa tarde, Todd. Boa tarde, Mariana. Pois é, a hipótese de que o produtor rural, o Marcos Daniel Nornberg, de 48 anos, que foi morto por PMs numa abordagem no dia 15, ele tenha sido atingido por um tiro, pelo menos um tiro, quando já estava caído, talvez agonizante lá. E isso depois de cessar o tiroteio, né? Porque o tiroteio começou porque o Marco pensou que eram ladrões invadindo sua propriedade, e a gente sabe que ele realmente disparou 2 tiros com um rifle, né? uma carabina que ele tinha em casa para defesa, .22, um calibre pequeno, mas que mata também. E ele disparou quando os policiais se anunciaram policiais e cercando, mas era um horário inusitado. A gente sabe que no vídeo tem alguns que não estão fardados, estão com colete, mas não estão fardados. Outros estão fardados, a maioria está fardado. E ele desconfiou que eram ladrões e atirou de volta, não aceitou abrir a porta para eles que eles estavam mandando, né? Eles gritam polícia, 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 e ele... A própria esposa falou, né? O ladrão também grita polícia para enganar inclusive a há 10 anos, descobrimos isso agora, 10 anos atrás, a propriedade foi vítima de um assalto que caras mantiveram o pai do Marcos como refém e eles se identificaram como policiais, segundo a família. Ou seja, tinha acontecido uma situação igual a essa, só que não eram policiais. E na mesma semana tinha acontecido um mantido em cativeiro numa fazenda vizinha, 3 quilômetros dali, também uma família, e levaram os carros, né? Então o Marcos era um sujeito provavelmente precavido e traumatizado. E aí a novidade da história, que está sendo investigada tanto pela Corregedoria como pela Polícia Civil, é que depois de cessado o tiroteio inicial, quando está uns gritos, e ele está ferido, se sabe que ele está ferido ali, alguém fala assim, mexeu a cabeça. Então a pessoa fala, mexeu a cabeça, é um policial. E dá um novo disparo, alguém dá um novo disparo. Pode ser o mesmo policial ou outro. Seria o disparo fatal. Pelo que se tem até agora, foram 2 disparos feitos pelo Marcos e 16 pela polícia. Isso. Sendo que foram 15. Eu contei 16. 15 num primeiro momento, daí dá uma pausa de quantos segundos? De 15 segundos, eu acho. 15 segundos, uma pausa. Para ele se aproximar. Poderiam algemar e tal, né? E daí se ouve um tiro depois dessa frase. Mexeu a cabeça e mais um disparo. Então, isso está despertando desconfiança de todo mundo. Inclusive, eu vou relatar para vocês a frase da esposa, dona Raquel Mota, né? Ela prestou depoimento na Corregedoria, na Polícia Civil. Ela disse que estava deitada a cerca de 20 centímetros do marido, na cabeça, ferido já. PM se aproximaram e deram um tiro final. Um dos policiais teria comentado algo, como mexeu a cabeça. Ela lembra de ter ouvido algo assim. Mas ela diz que estava deitada de bruços e teria se fingido de morta, inclusive no primeiro momento que ela não sabia. A gravação é da câmera de segurança da casa? Da casa. A gravação não tem o vídeo dentro da casa. Ela tem o vídeo de fora da casa, os policiais chegando, entrando, tentando entrar. E tem o áudio de dentro da casa. Ela capta o áudio. Por isso que se fala áudios. Ela capta o áudio, inclusive o áudio da frase desse... Tu conseguiu ouvir ele falando mexeu a cabeça? Eu ouvi, fontes me passaram, eu ouvi essa palavra, mexeu a cabeça e depois um disparo. Eu ouvi e outras pessoas ouviram também. Porque se colocando no lugar dos policiais, né, para relembrar, eles receberam uma informação da Polícia Militar do Paraná de que naquela casa, inclusive foi enviada uma geolocalização, naquela casa teria uma quadrilha com armas e drogas. Então digamos que eles chegaram, se identificaram como polícia e alguém atirou de dentro. Isso. Eles talvez pudessem alegar que houve legítima defesa num tiroteio que acabou atingindo a vítima, o Marcos Nornberg. Mas quando tem um tiroteio, o tiroteio cessa, o policial se aproxima, vê que o homem mexe a cabeça e atira, me dá a entender que ele atirou realmente para matar. Para finalizar, chamado tiro de misericórdia. Ele não queria prender. Ou não, né, Mariana? O tiro de misericórdia. Uma defesa possível deles é alegar que ele se mexeu tentando pegar uma arma. Isso é muito comum em alguma ocasião. Muito provavelmente vai ser alegado. Daí a perícia vai ter que mostrar isso, se ele tinha condições ou não. Se no momento ele já não estava ferido mortalmente. Mas existe essa frase, mexeu a cabeça e um tiro depois. Isso é audível. E a perícia também mostra que tem resquícios de pólvora? Agora tem a segunda parte. Essa primeira parte são os vídeos. Tá. E na segunda parte da reportagem que está no site, para quem quiser olhar, é
o laudo de necropsia, a gente teve acesso à maior parte do laudo, tá? Eu vou dar aqui um resumo do resumo, que é a parte só que se refere a esse tiro fatal, tá? A primeira parte descreve que ele recebeu vários disparos de arma de grosso calibre que penetraram nas partes moles e tal, que seria aqui o abdômen, tórax e tal, que não foram fatais. E o último é um tiro fatal na cabeça, no pescoço e tal, né? E aí diz assim: a perícia concluiu que os disparos foram efetuados a curta distância do tiro fatal. O tiro ou mais de um, evidenciado pelas tatuagens de pólvora observadas na face e no pescoço da vítima. Quanto à dinâmica, os projéteis apresentaram trajetórias predominantemente da direita para a esquerda, de frente para trás, até aí tudo bem, e de cima para baixo. Tatuagem que eles chamam é provocada por descargas para queima-roupa. Então fica a marca de pólvora no rosto dele, segundo. E o disparo de cima para baixo pode indicar que ele estava caído quando levou o tiro fatal. Treze fica conosco aqui, nós temos na linha o delegado Tiago Carrijo, que é diretor da Divisão de Homicídios do Interior da Polícia Civil. Delegado, muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Leandro. O que já foi possível avançar na investigação? Que fase a Polícia Civil tem agora dessa apuração? Bom, Leandro, o primeiro passo e mais importante, que fique claro a todos os ouvintes, é que essa investigação é sigilosa. É uma investigação extremamente complexa, que se deu num ambiente complicado, às 3 da manhã, sem uma iluminação adequada, com um alto número de envolvidos. Eram vários policiais militares, a vítima e mais a viúva dessa vítima que estavam presentes na casa. A investigação avançou bastante nos últimos dias, várias oitivas foram feitas, principalmente de familiares da vítima. Nós solicitamos diversas perícias ao IGP, a principal delas, podemos dizer assim, no que tange a imagens e áudios do fato ocorrido em Pelotas. Nós pretendemos na semana que vem, tendo em vista a complexidade do fato, tendo em vista que a Corregedoria da Brigada Militar também está fazendo o trabalho dela, então a gente deve, no início da semana que vem, fazer a oitiva de todos os policiais militares para, assim que tivermos acesso às perícias, formarmos uma convicção do que aconteceu em Pelotas. Delegado, com base nessas informações que o Humberto Treze revelou, junto com fontes da Corregedoria e também da Polícia Civil, por quais crimes esses policiais militares estão sendo investigados e podem vir a responder? Homicídio, homicídio doloso, homicídio, enfim, com dolo eventual, o que eles podem responder? Mariana, nós temos uma pessoa morta. Em princípio, a Polícia Civil está investigando a morte dessa pessoa. Nós podemos ter ali um crime de homicídio, talvez os policiais militares tenham agido em legítima defesa e nesse caso não haveria crime. Pode ter havido um excesso por parte desses policiais militares. Então, todo esse conjunto probatório que está sendo levado ao inquérito policial vai ser analisado com muita calma. É importante frisar que a Polícia Civil não tem pressa para finalizar esse inquérito, para terminar essa apuração. Existe um clamor público muito grande em torno do ocorrido, mas a Polícia Civil precisa ser técnica e assim ela será. Nós ainda estamos dependendo de algumas perícias, nós vamos fazer a oitiva de pelo menos 18 policiais militares que participaram dessa ação, então que fique claro, nós não temos pressa, nós precisamos finalizar a investigação com técnica. Como o senhor define até agora a qualidade das imagens e do áudio da casa, do ponto de vista técnico, como prova? Sem dúvida, Leandro, que a gente precisa de um melhoramento. A gente tem certeza que o IGP, com o aparelhamento que possui, pode conseguir melhorar um pouco ali as imagens, o ambiente é escuro, mas principalmente os áudios. Nós temos ali um provável confronto policial, nós temos dezenas de pessoas dentro de um ambiente fechado,
pequeno, sem imagens, então a adrenalina naquele momento ali é muito alta, a pressão é muito forte, nós ouvimos ali diversos estampidos de tiro, então todos aqueles áudios, aquelas frases que estão sendo colocadas ali, que vocês tiveram acesso e divulgaram, tudo isso tem que ser analisado com calma. Eu espero um melhoramento do IGP por parte disso nos próximos dias, para que essas frases fiquem bem claras e não fiquem fora de contexto. Delegado, é o Treze aqui, prazer lhe conhecer. Treze, tudo bem? Acho que a gente nunca falou pessoalmente. Delegado, a questão da tatuagem de pólvora, né, tá no laudo preliminar, pelo menos, isso aí. Não indicaria um tiro bem de perto? Indica um tiro próximo, o Treze, indica um tiro a curta distância, Sim. o que não afasta também uma possibilidade de troca de tiros. Nós temos o cotidiano policial, troca de tiro ocorre a 4 metros, 3 metros, 5 metros. As circunstâncias desse tiro a curta distância é que precisam ser apuradas. Sim. Isso vai ser apurado depois da oitiva dos brigadianos, com o melhoramento de imagens, com o melhoramento dos áudios, tudo sendo colocado no seu devido contexto. Perfeito. Só para entender, o fato faz uma semana já, foi na quinta-feira da semana passada, e eu imagino que a polícia tem alguma estratégia, uma lógica da ordem dos depoimentos. Os policiais serão ouvidos só na semana que vem. É uma estratégia esse distanciamento do fato e os depoimentos? Não existe uma estratégia específica, Mariana. A gente busca elucidar os fatos da melhor maneira possível, o mais próximo possível da verdade. Ocorre que o aporte na delegacia de algumas perícias pode facilitar um depoimento, pode direcionar melhor depoimentos. E também a Corregedoria da Brigada Militar também está ouvindo esses policiais militares. Então tudo tem que ser concatenado da melhor forma possível para que não haja prejuízo para a Polícia Civil, para a Brigada Militar nessa apuração. A Polícia Civil está trabalhando diariamente em contato com o promotor de justiça, com o advogado contratado pela família do falecido, com o advogado dos policiais militares e com a Corregedoria da Polícia Militar. Então, tudo isso são muitos envolvidos, então a gente tenta, da melhor forma possível, fazer um encadeamento correto dessas diligências. Delegado, eu tenho uma pergunta referente ao que os PMs estavam fazendo lá, né? Aí não sei se vai ser associado ou não, mas foi afirmado que eles teriam recebido a geolocalização desse sítio, né? Fornecida por 2 ladrões de carro que estavam no Paraná e foram presos. E vocês já receberam essa geolocalização? Ela existia de fato? Já receberam material referente a ela? Treze, essa tragédia ocorrida em Pelotas começou com um roubo à residência naquele município, onde os indivíduos teriam fugido com 2 veículos subtraídos dessa residência para o estado do Paraná. Sim. Foram presos lá e, após contato dos colegas daquele estado com os brigadianos de Pelotas, foi montada uma ação para que conseguisse localizar produtos ilícitos ali na volta de onde teria ocorrido esse roubo à residência. São essas as informações que a gente tem. Mas vai ser alvo da investigação da Polícia Civil ou isso fica para a Corregedoria e a Polícia Civil vai se ater àquela cena do tiroteio e da morte do Marcos? O Departamento de Homicídios está apurando a morte do Marcos. É claro que a gente não deixa de olhar a origem de tudo isso, mas o que vai ser objeto da investigação é a morte dessa pessoa. Por exemplo, vão entrar na lista dos depoimentos os 2 presos lá do Paraná pela Polícia Civil? O delegado de Pelotas vai ouvir os 2? Se for necessário ao esclarecimento dos fatos, sim. E vocês também estão investigando a decisão de invadir uma casa às 3 da manhã, de madrugada, sem mandato, se isso foi mandado judicial, né? Se isso foi inconsequente, irresponsável, enfim. Mariana, o procedimento, vamos dizer assim, operacional da Brigada Militar
nesse momento cabe a eles investigarem. Eles têm um protocolo de atuação diferente da Polícia Civil, embora sejamos força de segurança. Então, essa parte de formação de equipe, entrada às 3 da manhã na residência, sem ordem judicial, mas talvez com a situação de flagrante em andamento, tudo isso passa pela Corregedoria da Brigada Militar. Então, a Polícia Civil não se manifestará sobre esse procedimento dessa corporação. Delegado Thiago Carrijo, diretor da Divisão de Homicídios do Interior da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, muito obrigado, bom trabalho. Estamos à disposição, igualmente. Alguns pontos da evolução da investigação em uma semana, Tereza. Eu queria comentar, que daí não cabe ao delegado, porque exatamente a parte da corregedoria, algumas coisas que eu sei que eles estão investigando lá a respeito da operação da PM. Por isso que eu até fiz o questionamento. São duas coisas, coisas que em algumas se misturam, né? Tem o mesmo foco de investigação. Sim. E outras têm preocupações diferentes. Sim, na coisa de assim, aparentemente o que seriam os erros que eles estão tentando identificar, se aconteceram ou não. Os PMs teriam recebido um informe, né? Na linguajar militar deles é algo não confirmado, e trataram como se fosse informação, algo confirmado. Então eles foram lá achando que aquilo era líquido e certo, e não era. Agora a gente sabe que não era. Falta de levantamento de informações sobre o alvo potencial. O dono da propriedade rural, ele não tinha antecedentes e morava há tempo lá, mas aparentemente ninguém sabia, porque no momento que eles foram invadir, eles gritavam como se fosse uma quadrilha. O que eu comentei, ninguém aparentemente não questionaram nenhum vizinho, ninguém da vizinhança, teve alguma movimentação estranha, quem é que mora naquele sítio? Sim, isso na madrugada. Não foi feita observação de campo, que a gente chama na gíria campana, para verificar a presença de pessoas hostis ou movimento compatível com a atividade criminosa. Não fizeram até porque era madrugada. Talvez, né? Será que... Eu acho que eu tenho certeza que vai ser questionado pela Corregedoria, porque eles não adiaram para amanhã, para poder ver se os gatos são pardos ou se são laranjas e tal. Se tu espera mais 3 ou 4 horas, já é de manhã, já amanheceu, já fica muito mais fácil. Não estou querendo ensinar, mas a gente, com a prática e com os anos, a gente sabe que é a praxe mais... Né? Não, internamente na Brigada Militar esse questionamento também é feito. Tá certo. Na pressa de capturar a suposta quadrilha, os policiais não esperaram o dia amanhecer. É isso aí, né? Os policiais militares não avisaram a Polícia Civil. Isso foi curioso também. Estranho, que poderia pesquisar de forma mais apropriada, talvez, quem era o proprietário do imóvel e a geolocalização fornecida pelos bandidos que informaram os PMs a respeito do suposto QG da quadrilha. Se é que teve a geolocalização. O comandante aqui num programa que eu estava com vocês falou que teve geolocalização. Uma fonte me disse que até o momento não tinha aparecido. Talvez seja uma informação oral ou relatada aos PMs lá e aproximada do local. Tipo, estrada tal, casa assim, assado, aqui. Que tem, inclusive me disseram que tem um sítio muito parecido com esse ali perto. Então, talvez tenha acontecido um engano, é muito provável. Durante a ação, alguns policiais não estariam uniformizados. Eu realmente, no final dos vídeos, a gente vê que alguns policiais aparentemente estão num traje à paisana, mas com um colete à prova de bala. Cabelo curtinho e tal. Mas é difícil, pessoal do serviço reservado da BM. A gente chegou a perguntar mais de uma vez se todos estavam fardados ou não, mas as respostas são meio... Não, acho que não quiseram dar com o líquido certo, porque talvez nem eles tenham dito ainda, eles não foram ouvidos todos, né? Os policiais não sabiam que o dono da casa tinha arma, inclusive regularizada, era uma carabina semiautomática. Aparentemente não sabiam, porque o tipo de abordagem foi como se fosse de improviso, né? Os policiais reagiram ao tiro disparado pelo produtor rural, até por isso alegam legítima defesa, mas aí fica parecendo, pela quantidade de tiros em relação aos 2 primeiros dele, que seria um excesso, né? E há relato, aí é aquele que eu já falei antes, né? Do relato deles terem disparado mesmo após cessar o enfrentamento, né? Eu acho que, olha, assim, o delegado agora foi muito cauteloso no ar, ele não quis, mas acho muito difícil a polícia chegar numa conclusão de legítima defesa. Porque, assim, foi o jogo dos 7 erros, né, Treze? Tu mesmo usou essa expressão Foi muito erro, muita inconsequência para ninguém ser penalizado e responsabilizado pelo que aconteceu. O inquérito eu acho que vai ter 2 eixos, né, mas um deles, que é o homicídio, e o outro que é os procedimentos todos que antecederam a ação. Esse aí é os 7 erros, né? É os 7 erros. O do homicídio, eu acredito que alguns policiais vão alegar de vez, todos vão alegar. Para alguns vai ser definido isso porque no início realmente
A própria uma das pessoas envolvidas me confirmou que entregou duas cápsulas do rifle do produtor. Ele disparou, realmente. Ele disparou. Então, isso pode servir de alegação para legítima defesa, que ele ter disparado na chegada. Agora, depois que o sujeito está caído, imobilizado, inerte, e você atirar de novo, aí não tem legítima defesa que, né? Que sustente. Aparentemente não, né? Não sei. E são 18 policiais, e como são 16 tiros, aparentemente, pela informação inicial, nem todos atiraram. A gente ouve 16 tiros, se é que os vídeos estão na íntegra, né? Tudo que a gente recebeu, mas aparentemente foram 16, mas nem todos teriam atirado também. Alguns podem não ter atirado. As responsabilidades serão diferentes. Aí vão olhar as pistolas e os fuzis de cada um e quem não disparou não vai ser enquadrado na questão do homicídio, né? E quem disparou vai alegar, provavelmente todos vão alegar legítima defesa, mas aí cabe a perícia identificar quem se houve que excesso e que razão teve o excesso. Tu já sabe as patentes desses 18 policiais? Não, a gente está falando de que nível de... Não sei. Ela foi autorizada com certeza por algum oficial. Eu não sei se tinha oficial presente. Então, acho que a Brigada Militar, ela se calou depois de um momento, assim, do momento inicial, nos primeiros dias ela se calou e não informou sequer quais eram as patentes de todos os envolvidos. Eu sei que de sargento para baixo tem, a maioria absoluta. Desconfio que talvez tenha algum oficial, é o comum, ainda mais com tropas de 2 batalhões diferentes interagindo, com pedido de reforço, que foi aconteceu. Foram reunidas durante 4 horas, entre o comunicado e a operação. Então eu desconfio que tem algum oficial. Tá? A gente sabe que vai ter oficiais interrogando os oficiais, né? Os oficiais vão depor. Alguém reuniu e deu a ordem. Isso, exatamente. Podia não estar fisicamente lá, né, Mariana? Mas essa pessoa pode ser responsabilizada pela ordem desastrosa ou não, né? Aí vamos ver, o inquérito vai dizer. Valeu, obrigado, Treze. São as 2 apurações em andamento, uma da Corregedoria da Brigada Militar e a outra da Polícia Civil lá em Pelotas.